Fala galera, estamos aí de volta, professor Dimas Reis, professor do curso de Ciências Contábeis da disciplina Contabilidade propriamente dita. Tá? E hoje nós vamos trazer para vocês a unidade 4. A unidade 4 do nosso guia de estudos trata especificamente do plano de contas. Mas antes da gente começar a falar do plano de contas propriamente dito, a gente precisa se posicionar do que é que vem a ser uma conta. A conta nada mais é do que o controle individualizado de toda a movimentação patrimonial que a empresa faz. Se a empresa tem por hábito comprar a prazo dos seus fornecedores, toda a movimentação relacionada aos fornecedores, ela é controlada numa conta denominada, obviamente, fornecedores. O conjunto de fornecedores pode ser considerado como, por exemplo, um elenco das contas fornecedores passivos, ok? Diante dessa realidade, qualquer movimentação que ocorra dentro do patrimônio da empresa, ele precisa ser controlado individualmente por esta conta. Então, trazendo isso no contexto da nossa unidade, que trata especificamente do plano de contas, o que vem a ser o conceito básico de um plano de contas? Nada mais é do que um guia que vai nortear os trabalhos contábeis de registro desses fatos inerentes à entidade, ok? E além dele servir também para parametrizar a elaboração das demonstrações contábeis, ele vai servir como um norte, como um rumo, como um parâmetro a ser seguido. O principal objetivo de um plano de contas é estabelecer as normas de conduta para o regime das operações de uma organização. E na sua montagem, deve ser obedecidos 3 objetivos fundamentais. O primeiro, ele precisa atender às necessidades de informação da administração da empresa. De nada adianta um plano de contas superdimensionado que não vá atender às necessidades informacionais de uma organização. Daí a necessidade de se trazer um plano de contas individualizado e otimizado para determinado tipo de empresa. O plano de contas tem que ter a cara da empresa, ou seja, ele precisa atender às necessidades da organização que ele faz parte. A segunda característica é observar o formato compatível com os princípios de contabilidade no que tange à norma legal e também a norma em relação à elaboração do balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis. Isso veio lá da Lei 6404 de 76 e as suas alterações posteriores, por exemplo, a 11678 de 2007 e a Lei 11941, mais recente, de 2009. E a terceira e última característica de um plano de contas, que ele deve adaptar-se tanto às possíveis exigências dos agentes externos, principalmente às normas brasileiras de contabilidade e da legislação do imposto de renda. Atendendo a esses 3 requisitos básicos, nós teremos aí um plano de contas legalmente reconhecido pela contabilidade. O que um plano de contas precisa apresentar? Antes de mais nada, ele precisa espelhar, primeiro, contas patrimoniais. Essas contas patrimoniais são aquelas que representam os bens, os direitos e as obrigações, além do patrimônio líquido de uma organização. São essas contas que constam ali no balanço patrimonial da entidade, que são as representativas, como eu disse, de bens e direitos em termos do ativo e as que representam as obrigações e o patrimônio líquido em termos de passivo. O plano de contas também precisa representar as contas de resultado. Essas contas de resultado são as contas que representam um conjunto de receitas, custos e despesas. E a principal característica dessas contas de resultado é que ao final de cada exercício, seus saldos são zerados em função do encerramento do resultado do exercício. Para que nós consigamos aí elaborar um plano de contas, é de suma importância que nós tenhamos um critério de codificação. E aí agora eu vou pedir para o editor nos ajudar colocando a figura aí dos critérios de codificação do plano de conta. Olha aí. São os dígitos e os níveis das contas que um plano de contas deve ser distribuído. Exemplo que nós estamos dizendo aí, ó. Grau 1, as grandes contas do ativo e do passivo. Então, tudo que começado no grau 1 vai determinar se essas contas são do grupo de ativo e de passivo. Grau 2, grupos específicos do ativo e do passivo. Exemplo, ativo circulante, passivo circulante, despesas operacionais. O terceiro grau são subgrupos, disponibilidades, estoques,
o ativo imobilizado, tributos a compensar ou contribuições a pagar, todas essas elencadas aí no grau 3. Quarto grau, sintética das divisões das subcontas, exemplo, caixa geral, bancos conta movimento, clientes, fornecedores, contas a pagar. E o quinto e último grau, também conhecido como quinto nível, representam as contas analíticas. São as únicas que recebem lançamentos. Ou seja, dentro da codificação do plano de contas, somente ao final do quinto grau que efetivamente nós teremos o número da conta que vai receber os lançamentos. Exemplo, conta caixa da matriz, a conta banco, banco X, Y, Z e etc. Tá? Essa codificação das contas, além de agilizar naturalmente o trabalho de classificação dos documentos, ela é também um elemento indispensável para efeito do processamento dos dados contábeis. No seu guia de estudos, vai estar disponível um modelo simples de um plano de contas que, devidamente adaptado, pode ser utilizado por empresas industriais, comerciais ou até mesmo empresas prestadoras de serviço. Para finalizar, galera, toda contabilidade tem a necessidade de fazer um bom uso de um plano de contas. Plano de contas esse que tem que ser útil ao ramo de atividade da empresa controlada. A grande dificuldade que nós vemos hoje no mercado são os softwares contábeis que são adquiridos pelas empresas e que já vem embutido dentro desse seu sistema um plano de conta padronizado, que muito pouco vai ajudar ou quase nunca vai ser utilizado a totalidade das contas ali relacionadas. Então, se você deseja adaptar um plano de contas à realidade da sua empresa, é uma boa alternativa para o controle adequado das suas contas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!